Olá, gente, aqui é a Paula da Sim. Vamos para mais uma das nossas aulas, tá? Hoje eu vou falar aqui com vocês rapidamente de reações transfusionais agudas, tá? A gente sabe que isso é um capítulo gigante do pessoal da hemato, né? Então, aqui, nosso objetivo é passar algum dos objetivos ali no atendimento inicial, né? Reconhecimento precoce aí dessas reações e saber conduzir ali, pelo menos, o primeiro atendimento, né? Saber solicitar os exames corretos para o melhor manejo do paciente, tá bom? Então, vamos lá. Então, assim, quando que a gente tem que suspeitar do paciente que está recebendo algum hemo concentrado, né? Primeiro a gente tem que lembrar que não é só hemácia, né, gente? Concentrado de hemácia, pode ser plaqueta, plasma. Então, qualquer hemoderivado que o paciente esteja recebendo, né? Se enquanto ele está recebendo a infusão até 24 horas após o término do procedimento, ele começar a apresentar qualquer sinal ou sintoma, uma das suspeitas tem que ser que o paciente está tendo alguma reação relacionada a essa transfusão, tá ok? Obviamente que a gente não pode esquecer que existem outras coisas que podem acontecer com o paciente naquele momento, né? Muitas vezes relacionadas à doença de base dele, tá? Mas até 24 horas da transfusão, é sempre necessário lembrar que pode ter relação com o hemoderivado. Okay? E quais são os sintomas, então, que a gente tem que ficar de olho, né? Então, o paciente pode começar a apresentar calafrios, febre, prurido, urticária, tá? Esses são os sintomas comuns, né? Que muitas vezes são sintomas benignos, que na verdade a gente vai poder até continuar depois da transfusão. Mas a gente também tem que prestar atenção nos sinais de alarme, né? Que o paciente também pode apresentar associado ou não a esses sintomas comuns. Então, quais são? Dispneia, taquicardia, rebaixamento, né? A urina começar a ficar com uma cor diferente, né? Mostrando aí uma hemoglobinúria, hipotensão, ou o paciente pode começar a ficar oligúrico também. Então, isso tudo a gente tem que estar atento, né? Então, assim, resumindo, na verdade, os sinais de alarme são sinais de, quase todos, na verdade, são sinais de disfunção orgânica, né? Assim como todas as outras síndromes mais graves do paciente, praticamente são os mesmos sintomas que a gente tem que prestar atenção. Aqui tem, por exceção, aqui a questão da urina, né, que pode começar a mudar de cor, ficar mais concentrada, e a gente tem que pensar em hemoglobina. E vamos lá, né, então quais são essas reações, né, quais são as reações transfusionais agudas mais comuns? Então, eu tô falando aguda porque a gente não vai abordar aqui as reações tardias, tá? Eu até pus um slide aí para vocês, depois para vocês lembrarem quais são, tá? Mas não vai ser o objetivo da aula. Então, quais são as reações transfusionais agudas? Então, urticária, né? O paciente pode apresentar uma hipotensão isolada, o paciente pode apresentar uma reação anafilática, tá? Pode apresentar uma sepse, por exemplo, se o concentrado de hemácia ou a féris, a plaqueta, estiver contaminada com alguma bactéria, né? Então, o paciente pode ter uma sepse ali secundária à transfusão. O paciente pode ter trale, tá? Já a gente vai falar o que isso significa, mas já para adiantar, é uma reação inflamatória pulmonar aí relacionada à transfusão. Pode apresentar taco, né, que também é uma reação de congestão pulmonar, né, mas na verdade aqui é mais uma sobrecarga volêmica. Já eu pus um slide só para a gente conseguir diferenciar essas duas coisas, que é mais difícil mesmo. O paciente pode apresentar, então, reação hemolítica aguda, tá? Aqui, gente, geralmente a maioria é relacionada aos grupos sanguíneos ABO, tá? Então, as tardias são não ABO. E o paciente pode apresentar só uma reação febril aí isolada, que não quer dizer nada de grave, às vezes não quer dizer sepse, né, não quer dizer reação hemolítica, então a gente tem que saber reconhecer, saber quais são essas reações, né, então aqui eu pus praticamente todas para vocês, pelo menos as mais importantes, então saber que existe já é essencial, e obviamente a gente tem que tentar diferenciá-las, tá? Então, aqui eu falei para vocês que eu tinha colocado, então, só para lembrar, tá? Quais são as reações tardias, então, tá? Que isso depois cada um pode estudar aí, ou a gente mais para frente pode fazer uma aula relacionada a elas também. Então, a gente também tem as reações hemolíticas tardias, tá? Geralmente aí do grupo RH ou dos antígenos mais, os não comuns, né? Então, é não ABO. O paciente pode apresentar trombocitopenia tardia, e a doença do enxerto versus hospedeiro, tá bom? Então,
Isso aqui é só para lembrar, a gente não vai abordar essas condições na aula. Então, vamos lá, né? Então, como a gente tem que saber quais existem e saber diferenciá-las, eu pus aqui, vamos montar esse gráfico, não esse gráfico, né? Essa tabela junto, para que fique bem claro na cabeça de vocês. Eu tentei pôr bem resumido para vocês realmente saberem só o essencial por hora, né? E depois, claramente, todo mundo tem que estudar aí um pouco mais profundo, tá bom? Então, aqui, né, primeira coluna, tipo de reação, quadro clínico e quais são os exames que provavelmente vão estar alterados. Então, a primeira reação febril, né, então é uma febre isolada, tá, gente? Que não significa nada, na verdade, nenhum exame que você pedir ali, obviamente a gente vai ter que pedir, vocês vão ver ali mais para frente, eu pus qual que é a conduta, né, de cada uma. A gente vai ter que excluir, então, porque o paciente que está fazendo febre, ele pode estar tendo uma trale, ele pode estar tendo uma anafilaxia, ele pode estar tendo uma sepse, né? Então, a gente, querendo ou não, vai ter que pedir algum exame para esse paciente. Só que a gente vai ver que todos os exames vão vir normais, o paciente vai ter feito um pico febril isolado e não significa nada. Então, é um paciente que vai poder, até muitas vezes, continuar aquela transfusão, tá? E só para ressaltar, essa é o tipo de reação transfusional mais comum, tá? E que bom que ela é a mais benigna também. Não tem quase nenhuma conduta específica, tá? A não ser o antitérmico mesmo. Agora, a gente também pode ter a urticária, né? Como eu falei ali no começo, que é também algo muito simples, né? Presença de urticas. Eu acho que todo mundo já viu alguma vez aí na vida, né? Algum paciente com urticária, geralmente mais em criança. Nada mais é que um quadro alérgico, tá? Com uma reação de pele aí, daquelas urticas mesmo, acho que todo mundo viu. Quem não viu, pesquisa aí no Google, que é fácil de achar, tá? E é uma reação alérgica isolada, tá? Não tem nenhuma implicação de gravidade, nada também que precise tomar nenhuma conduta de emergência ou específica, a não ser o antistamínico, tá? Todos os exames que forem solicitados também vão vir sem alterações. Então, uma reação alérgica de pele benigna e sem muita gravidade. A próxima, então, é taco, né? Vocês vão ver que no próximo slide eu pus para a gente explicar um pouquinho melhor aí o que é essa sigla, que é uma sigla em inglês, né? Que muitas vezes o pessoal confunde com trale, que está aqui embaixo já vou até abrir as duas para a gente ver junto. Então, vocês veem aqui que taco e trale abrem geralmente com dispneia, tá? Mas vamos falar de taco primeiro aqui. Então, taco, na verdade, é um overload, tá? Eu já vou pôr aqui para vocês o que significa cada letra, mas nada mais é que uma sobrecarga volêmica, tá? Um paciente que está recebendo hemoderivato. Então, o que ele vai ter de exame alterado, né? Então, aqui vai ter alterado. O raio-x, por exemplo, vai estar com congestão pulmonar, né? E como é uma sobrecarga volêmica, né? Sobrecarga hemodinâmica, o BNP desse paciente vai estar alto, ok? E trale, como é uma reação pulmonar só, então, é como se fosse uma SARA, tá, gente? Uma SARA que é secundária à transfusão. Então, o paciente vai ter dispneia também, mas não tem nada a ver com o coração, né? Não tem nada a ver com sobrecarga hemodinâmica. Então, o paciente não vai ter BNP alto, vocês vão ver no próximo slide. É um paciente que vai estar bem hipoxêmico, né? Então, igual o paciente com SARA, e vai ter um infiltrado pulmonar também bilateral, né? Igual a gente vê nos pacientes aí com síndrome do desconforto respiratório agudo, tá ok? Esse paciente pode ficar hipotenso também e pode ter febre, tá? Bom, então, paciente, a outra reação aqui sepse, né? Essa a gente conhece um pouco melhor, então o quadro clínico é o de uma sepse igual todas as outras, né? Então, febre, hipotensão, distúrbio de coagulação, insuficiência renal, plaquetopenia, então todas as disfunções orgânicas, tá? A gente tem que lembrar de rastrear. Então, já puxa aqui para o último quadrinho, né, que os exames, então, o que vai estar alterado? Então, leucocitose, né, como toda sepse, porque isso aqui vai ser causado por uma bactéria que estava, por acaso, vai ter uma leucocitose, vai ter febre, vai ter todos os sinais de disfunção orgânica. Próximo, então, anafilaxia, tá? Acho que essa todo mundo conhece muito bem também, é fácil de reconhecer, né? O paciente também vai apresentar com dispneia, às vezes sibilância, hipotensão, angioedema, muitas vezes vai ter urticária associado,
né? Então, e nos exames, o que a gente vê, a gente raramente pede exame específico para anafilaxia, tá? Mas caso peça e tudo mais, alguma investigação, a gente vai ver que muitos desses pacientes têm deficiência de GA. E é um paciente que muitas vezes está hipoxêmico também, seja por edema de via aérea, né? Ou pela broncoconstrição pulmonar. E, por fim, então, a reação hemolítica, tá? Que, de novo, lembrando vocês que, então, a reação hemolítica aguda geralmente é relacionada ao grupo ABO, tá? É uma hemólise intravascular, tá? Muito mais grave do que aquela reação hemolítica tardia, que eu falei que a gente não vai entrar muito em detalhe. Tá? Então, como é que é? Então, o paciente vai começar a ter hipotensão, ele vai ter dor lombar, tá? Porque por conta de hemólise e tudo mais. E ele tem também distúrbio de coagulação muito frequentemente. Então, o paciente começa a abrir o quadro com muito sangramento e ele acaba fechando o critério para CIVD. Tá? Nos exames que a gente vê de interessante, então, é a hemoglobinúria, tá? Na urina tipo 1. A gente vê o coágulo todo alterado, plaquetopenia e tudo mais, e caso peça o Coombs, né, vai vir positivo em muitas das vezes, tá? Não é 100% sensível, mas muitas vezes vai estar positivo. Lembrar que o paciente pode começar a ficar ictérico, né, ficar anêmico, enfim, tudo relacionado à hemólise vai estar acontecendo com esse paciente. Bom, aqui eu falei para vocês, né, acho que o que é mais difícil aí que a gente tende a confundir é diferenciar ataco de trale, tá? Então, vamos lá. Então, ambos são pacientes que estão com dispneia, né, que então receberam ou estão recebendo aí o hemoconcentrado e evoluem com dispneia. Então, TACO, o que significa? Então, é Transfusion Associated Cardiac Overload. Então, é uma sobrecarga volêmica associada à transfusão, tá? Então, eu pus essa imagem para ficar na cabeça de vocês, que literalmente o paciente está encharcado, né? Então, o paciente provavelmente já era limítrofe ali, já não tinha um coração muito bom, já estava um pouco hipervolêmico, e você vai lá e faz um hemoconcentrado e acaba congestionando o pulmão dele mesmo, tá? Então, é como se fosse um pulmão aqui afogando aí depois do concentrado, tá? Então, tomara que essa imagem ajude vocês a não esquecer. Tá? Então, aqui um detalhe, gente, é que a TACO, né, geralmente ela acontece já enquanto o paciente está recebendo, né? É igualzinho quando a gente está, por exemplo, dando muito volume para um paciente que já tem uma insuficiência cardíaca e, de repente, ele começa a ficar dispneico, estertorando, é a mesma ideia, tá bom? Então, lembrem que isso pode ser uma dica. Então, uma dispneia que começa enquanto o paciente ainda está recebendo, ou bem precoce, após ter acabado ali a transfusão, fala mais a favor de ser TACO, porque trale, vocês vão ver que geralmente é um pouco mais tardio, ali por volta de 6 horas depois da transfusão. Tá? Então, o que é trale, né? Então, é uma Transfusion Related Acute Lung Injury. Então, é tipo uma SARA mesmo, tá? Do paciente que está recebendo o concentrado de hemácia. É uma reação inflamatória, tá? Que acomete o pulmão, e o paciente fica bastante hipoxêmico também. Não tem nada a ver com o sistema cardiovascular estar hipervolêmico ou não, tá? É uma lesão pulmonar direta, tá bom? Então, aqui, para vocês, para fechar, assim, um pouco mais as diferenças do ponto de vista clínico, né? Então, o paciente com TACO, geralmente, ele está hipertenso, ele tem B3, né, no exame físico, que é mais um sinal aí de congestão hemodinâmica, tem um BNP alto, e ele responde bem a diurético, tá, gente? Porque se o paciente está hipervolêmico, eu dou diurético, se ele urina e isso responde, ele melhora da dispneia, então provavelmente a gente estava lidando com um paciente que estava só com uma sobrecarga mesmo de volume relacionado à transfusão. E quando é trale, né, geralmente é um paciente que, como é uma reação mais inflamatória, né, tem alguns sinais um pouco diferentes. Então, o paciente pode ter febre, ele pode ter hipotensão, tá? Geralmente, nos exames de sangue, ele vai apresentar com leucopenia. O BNP, ao contrário da TACO, vai estar normal, né? Porque não tem nada a ver com o coração aqui. E é um paciente que está hipoxêmico e ele não responde a diurético, né? Lembrar que é um paciente que pode estar estertorando também, né? Isso confunde, porque vai ter infiltrado pulmonar, tem lesão pulmonar mesmo. Então, o paciente que estertora também, né? Mas ele não responde a diurético, tá? Porque o infiltrado pulmonar dele não é de congestão, e sim é um infiltrado inflamatório.
Bom, aqui para fechar só mais algumas das características das reações, né? A gente lembrar, então, para tentar dividir também por gravidade, é interessante. Então, quais são as reações ameaçadoras à vida, né? Então, taco, trale, tá? As duas são bem graves, né? A reação hemolítica aguda, sepse e anafilaxia, tá? E não ameaçadoras, urticária, reação febril e hipotensão isolada. Hipotensão isolada eu nem pus naquele slide da tabela anterior, porque é literalmente só uma hipotensão isolada. Obviamente que a gente vai ter que fazer todas as condutas aqui que eu já vou falar, e a gente vai ver que o paciente não fecha critério para sepse, para anafilaxia, para reação hemolítica, para nada. Então, é uma hipotensão isolada, geralmente passageira, que não tem muita conduta específica. Então, o que a gente faz, né? Então, o paciente está lá recebendo a transfusão, tá? Qual é a conduta? Teve qualquer um daqueles sintomas que a gente falou no início da aula, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é parar a transfusão, né, para todo mundo, tá bom? Então, para a transfusão, checa se o paciente tem um acesso venoso bom, tá? Seja para ter que fazer antihistamínico, para fazer volume, para fazer antibiótico, para coletar exame, né? Então, essencial. O próximo passo muito importante é confirmar se o sangue é do paciente, tá, gente? Isso, infelizmente, pode acontecer de ter erro, né? Daquela bolsa de sangue ter vindo trocado, por exemplo, era para vir para um UTI, veio para outro, ou era para vir para o leito do lado, veio para o seu paciente, e às vezes o sangue é incompatível e você já faz o diagnóstico naquele momento, tá? É muito raro isso acontecer, né? Que bom, porque é um erro muito grave, né, dos hospitais quando acontece, do banco de sangue. Então, mas faz parte do protocolo aí, do checklist, antes de você tomar qualquer conduta específica, você checar se aquele concentrado, aquele hemodderivado, era mesmo o que você solicitou para o seu paciente, tá? Geralmente a gente já contacta também o banco de sangue para avisar que teve alguma reação com aquela bolsa, tá? E a gente vai pedir os exames direcionados para suspeita, né? Quais são, gente? Então, a gente pode pedir raio-x de tórax, hemograma, culturas, BNP, urina 1 para ver hemoglobinúria, né? Então, a gente tem que lembrar daquelas nossas suspeitas e pedir os exames ali que fazem sentido para te ajudar a fechar o diagnóstico, tá? Ou excluir os diagnósticos, né? Igual paciente que fez febre, para a gente considerar que é uma reação febril isolada, né, a gente tem que excluir, pelo menos, que ele não está séptico, que não fez nenhuma outra disfunção orgânica. Então, isso é só a gente pensar, racionalizar frente ao diagnóstico que a gente está suspeitando e pedir os exames direcionados, tá bom? E aqui, para fechar, gente, eu pus algumas condutas específicas, tá? Depois que a gente já, então, fechou o diagnóstico, né, e a gente já entendeu o que está acontecendo com o nosso paciente, a gente tem algumas sugestões de conduta frente a cada suspeita, frente a cada diagnóstico. Então, se o paciente está séptico, tá? Eu acho que isso também já está bem claro para vocês. A gente tem uma aula legal de sepse aí, depois quem quiser ver, tá? Então, a gente vai coletar o hemograma, né? Cultura, lembrar que a gente tem que coletar a cultura tanto do paciente quanto da bolsa, tá? E o GRAM também, tá? Que às vezes sai mais rápido, né? Para a gente ter alguma noção de qual que é a bactéria. E, obviamente, antibiótico terapia precoce. E, obviamente, também, gente, todas as condutas da sepse, né? O paciente fecha critério para choque séptico, volume, droga vasoativa, enfim, tocar o paciente como um paciente séptico mesmo, né? E, obviamente, gente, lembrar, reforçar aqui de contactar o banco de sangue, né? Porque isso também é um erro grave, uma bolsa vir contaminada, tá ok? Então, tem que notificar, né? Então, a próxima, anafilaxia, também não tem muito segredo, né? Manejo de anafilaxia, o principal aqui, só pus para vocês a adrenalina mesmo. Então, lembrar, adrenalina, 0,5 miligramas intramuscular no vaso lateral da coxa, né? E os outros sintomas que o paciente tiver tendo. Então, se ele está sibilando, a gente vai dar broncodilatador, tem muita reação de pele associada, a gente dá antihistamínico e tudo mais. Corticoide, as condutas básicas da anafilaxia, tá? Taco, então, que é a sobrecarga volêmica, né, relacionada aos hemoderivados. O que a gente vai fazer? Dar diurético, que é como se fosse uma insuficiência cardíaca, né, gente, uma IC perfil B. Então, pensem assim, então a gente dá muito diurético e também tem descrito que a gente pode fazer flebotomia, né, então sangria, né, a gente tira o sangue do paciente mesmo, tá, porque se foi isso que causou a sobrecarga dele, teoricamente, se a gente tirar o excesso do sangue,
excesso de volume do paciente, a gente vai melhorar o quadro pulmonar dele. E, por fim, trale, não temos muita terapia específica, tá? O que a gente tem que fazer é dar suporte ventilatório mesmo, né? Então, realmente lembra muito uma SARA, tá? Então, muitas vezes é um paciente que vai precisar ser entubado, vai precisar ser ventilado com ventilação protetora e precisar aí de alguns dias de UTI até passar o período de inflamação, tá? Não tem nada específico para fazer nesse caso. E se o paciente tiver reação hemolítica, né, reação hemolítica aguda aqui, então a gente vai pedir as provas de hemólise, né, então bilirrubina indireta, reticulócito, DHL, aptoglobina e tudo mais, a urina 1 para ver hemoglobinúria. E a conduta, na verdade, mais importante é hidratar muito o paciente até melhorar a hemoglobinúria para evitar a lesão renal, tá bom? É basicamente isso que a gente tem que fazer. Por fim, eu só queria lembrar, assim, que a gente sempre fica com dúvida, né, de quando a gente pode reiniciar a transfusão, né, dentre todas essas causas aí, algumas bem graves, qual delas que a gente pode optar por continuar a transfusão. Então, as únicas 3 que a gente pode, né, seria urticária, tá, febre isolada e ataque que melhorou com os diuréticos, tá. Essa daqui a gente nunca pode reiniciar, então reação hemolítica aguda, obviamente, né, gente, porque o sangue foi incompatível, sepse, porque tem bactéria naquele hemoderivado, anafilaxia, porque é uma reação alérgica grave, a gente não vai querer arriscar que o paciente volte a ter uma recorrência, e trale, porque é uma reação inflamatória frente a alguma das substâncias ali daquele hemoderivado. Então, assim, mas o que é que acontece? Que eu pus aqui para vocês lembrarem que o máximo de tempo que a gente pode usar o sangue depois que ele sai do banco são 4 horas, tá? Então, mesmo nessas situações aqui que a gente poderia reiniciar, muitas das vezes acaba que vai passar das 4 horas e a gente vai ficar impossibilitado de reiniciar de qualquer jeito, tá? Então, lembrem disso. Não é só a gente ver que é um quadro bem benigno, bem tranquilo, né, que daria para continuar a transfusão, tem que lembrar de ver quanto tempo já o sangue saiu do centro, para ver se ele realmente está seguro ainda para continuar a transfusão. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Muito obrigada.